Todo torcedor já ouviu e provavelmente já disse a frase: "Meu time é o maior do Brasil". E não importa de onde você seja, essa discussão atravessa gerações. Vai das mesas de bar aos grupos de WhatsApp, das arquibancadas aos debates esportivos na TV. Porque no futebol, grandeza não é só medida por números. Ela é construída por histórias, por feitos, por memória, por aquilo que um clube representa para milhões de pessoas. Mas e se existisse uma maneira de responder essa pergunta com argumentos que realmente fazem sentido? Não apenas achismos, não só paixão, mas fatos, conquistas, marcas históricas e momentos que mudaram o futebol brasileiro para sempre. Hoje, nós vamos entender por que os torcedores dos maiores clubes do país têm motivos reais para dizer que o seu time é o maior do Brasil. Não estamos aqui para comparar clubes, nem para decidir quem é o maior. Estamos aqui para mostrar a força histórica, o peso e as razões legítimas que permitem qualquer torcedor desses gigantes bater no peito e dizer: "O meu time é o maior do Brasil". Prepare-se, porque quando a gente mergulha fundo na história, descobre que cada um desses clubes tem um legado único e absolutamente inquestionável. E no final você vai entender por que discutir grandeza no futebol brasileiro é, na verdade, discutir a própria história do futebol mundial. Lembrando que, para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos falar hoje sobre os 10 primeiros do ranking da CBF mais atualizado. Então não precisa se preocupar. A não ser que você seja torcedor do Luverdense, em algum momento nos próximos vídeos o seu time vai aparecer aqui. Dito isso, se acomode, porque a partir de agora a conversa vai ficar séria. E a gente começa com um clube que não só é gigante, mas que redefiniu o que significa ser popular no futebol brasileiro. Estamos falando do Clube de Regatas do Flamengo, uma instituição que ultrapassa a ideia de time e se transforma em fenômeno cultural, social e esportivo. Se existe um argumento que qualquer torcedor rubro-negro pode levantar sem medo de contestação, é esse: o Flamengo tem a maior torcida do Brasil e uma das maiores do planeta. E não é só o título de jornal, é uma realidade comprovada por mais de 3 décadas de pesquisas nacionais e internacionais. Quando mais de 40 milhões de pessoas carregam a mesma paixão, isso não é apenas um clube, é um país dentro do país. Não à toa seus torcedores se auto-intitulam nação. Mas grandeza não se sustenta apenas em números. O Flamengo guarda um dos maiores patrimônios que um clube pode ter, um ídolo incontestável. Entra a liga lateral do canto da área, perigosa na boca da área, perigosa para o jogador de Andrade, ela tem ele caminhando, deu a Zico, atirou e Zico não é só um craque, ele é sinônimo de Flamengo. É reconhecido mundialmente como um dos maiores jogadores da história. Pouquíssimos clubes no planeta possuem um ídolo tão gigantesco, tão amado e tão representativo. E quando falamos de feitos históricos, o torcedor rubro-negro tem uma carta que pesa como poucas: 1981. A Libertadores, o Mundial contra o Liverpool, uma geração tão marcante que virou padrão de excelência, referência para todo o continente. O Flamengo não apenas venceu, ele dominou, ele encantou. Ele deixou claro para o mundo que o Brasil tinha um gigante que jogava como gigante. E aí veio 2019. Um ano que devolveu ao Flamengo uma aura quase mitológica. O time de Jorge Jesus não foi apenas campeão, foi avassalador. O brasileirão mais dominante da era dos pontos corridos. Uma Libertadores épica, decidida com um roteiro que parecia escrito para cinema. E ali, de novo, o Flamengo mostrou ao Brasil e ao mundo que estava entre os maiores clubes do planeta. O torcedor do Flamengo também pode argumentar grandeza pelo presente. Hoje, o clube é referência em gestão, faturamento, capacidade de investimento e arrecadação. Os maiores públicos, as maiores audiências e as maiores receitas. Tudo isso reforça uma tese: o Flamengo não é grande apenas pela história, ele é gigante porque ainda dita o ritmo do futebol brasileiro. Por isso tudo, o torcedor do Flamengo tem motivos mais do que sólidos para dizer que seu time é o maior do Brasil. Uma torcida colossal, uma história com momentos eternos, ídolos lendários, conquistas que ecoaram o mundo e uma era moderna que recolocou o clube no topo. E quando o Maracanã treme em vermelho e preto, é impossível ignorar que ali existe algo bem maior que o futebol. Corinthians!
E se existe um clube no Brasil que pode falar de grandeza não só com história, mas com sentimento, resistência e impacto social, esse clube é o Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians não nasceu apenas para jogar futebol. O Corinthians nasceu como um ato de rebeldia. Enquanto o futebol no Brasil ainda era elitizado, dominado pelas classes mais altas, o Corinthians foi fundado por trabalhadores, gente simples, carregada de sonho. Isso criou algo raro, um clube que já nasceu gigante porque nasceu do povo. O corintiano tem argumentos sólidos quando fala que torce para o maior do Brasil. Por quê? Porque a fiel torcida é, há décadas, uma das maiores potências sociais do país. Não só em número, mas em presença. O Corinthians não tem torcedores, tem seguidores, devotos. É uma torcida que move multidões em qualquer lugar, que transforma jogos simples em eventos, que altera trânsito, segurança, logística. E esse fenômeno não é recente. Desde os anos 70, institutos de pesquisa apontam o Corinthians como uma das maiores torcidas das Américas. E essa força nunca diminuiu, pelo contrário, só cresceu. Mas talvez o argumento mais impressionante da grandeza do Corinthians não esteja apenas nos títulos, e sim no que o clube representou para o Brasil. A democracia corintiana nos anos 80 não foi só um período esportivo. Foi um movimento político, cultural e social que influenciou a luta pela redemocratização do país. Nenhum outro clube brasileiro teve papel tão direto e tão corajoso na história nacional. Sócrates, Casagrande, Vladimir, eles se transformaram em símbolos de liberdade e de participação popular, o que refletiu no clube. E quando o assunto é conquista, o torcedor do Corinthians tem um troféu que muda qualquer discussão. A Libertadores de 2012 invicta, sem perder um único jogo. Com um goleiro mítico, uma defesa intransponível, uma torcida que virou muralha humana. E no Mundial, o Corinthians encarou o Chelsea como se fosse um duelo de igual para igual e venceu. Em campo, na raça, na técnica, na camisa. Uma final que marcou uma geração inteira. Hoje, o Corinthians tem um dos estádios mais modernos do Brasil, uma das maiores receitas de público do país e continua sendo um dos clubes mais midiáticos, mais discutidos e mais influentes. É o time que sustenta as maiores audiências da TV aberta. É o time que gera mais engajamento digital e é o time que todo clube quer enfrentar, porque com o Corinthians a visibilidade é garantida. Por isso, quando o torcedor corintiano diz que torce para o maior clube do Brasil, ele não está apenas repetindo um bordão qualquer. Ele está defendendo um legado construído pelo povo, sustentado por feitos históricos e reafirmado por conquistas monumentais, amplificado por uma torcida que nunca abandona. Corinthians não é só grande, Corinthians é inevitável. Palmeiras! Falar de grandeza no futebol brasileiro sem mencionar o Palmeiras é simplesmente impossível. O Palmeiras não é só um gigante. É um clube que moldou a história do esporte no Brasil, que esteve na linha de frente das maiores transformações do nosso futebol e que carrega um legado construído sobre conquistas, pioneirismo e consistência. Se existe um argumento irrefutável que qualquer palmeirense pode usar, é esse. Nenhum clube no Brasil venceu tanto quanto o Palmeiras em competições nacionais. Do início da Taça Brasil, passando pelo Robertão e chegando ao Brasileirão moderno, o clube soma títulos em todas as eras. Isso mostra uma coisa: o Palmeiras não é gigante de uma era, ele é gigante de todas. Jogou o melhor futebol do país nos anos 60 com a primeira academia, criou uma das equipes mais dominantes dos anos 70 com a segunda academia, foi potência nos anos 90 com a parceria Parmalat e retomou o protagonismo total a partir de 2015. Pouquíssimos clubes no mundo podem dizer que criaram um estilo de jogo tão marcante que virou escola. Palmeiras pode. A primeira e a segunda academia são consideradas por historiadores como os dois times mais técnicos já montados no futebol brasileiro antes da era moderna. Jogavam bonito, jogavam diferente, jogavam com inteligência. Era o verdadeiro jogo limpo, organizado, ofensivo, que influenciou até clubes rivais. E quando o assunto era moderna, o Palmeiras tem outro trunfo gigantesco. É o clube brasileiro mais vitorioso do continente nos últimos anos. Triunfos em 2020 e 2021, com uma equipe que dominou a América com disciplina, intensidade e estratégia. Abel Ferreira transformou o Palmeiras em uma máquina, mantendo regularidade absurda, resultados constantes e competitividade quase cirúrgica. Hoje, o Palmeiras é visto como o clube mais estruturado do Brasil.
possui um dos melhores estádios multiuso do mundo, um centro de treinamento de padrão europeu e uma saúde financeira que virou referência. O Palmeiras não vive ciclos aleatórios, ele constrói. A base produz, o profissional vence, e a gestão não se abala. Esse conjunto de fatores faz do Palmeiras o clube mais consistente e previsivelmente competitivo do país. E é claro, grandeza também é medida pela força do seu povo. A torcida do Palmeiras cresceu de maneira impressionante nas últimas décadas, se espalhando pelo Brasil e criando novos ciclos de fidelidade. É apaixonada, intensa, numerosa e acompanha o clube desde os tempos do Palestra Itália até a era do Allianz. Por tudo isso, o palmeirense tem plena autoridade para dizer que torce para o maior do Brasil, porque poucos clubes podem combinar tantos fatores ao mesmo tempo. Tradição centenária, conquista em todas as eras, times lendários, hegemonia recente e uma gestão que transformou o Palmeiras em um dos clubes mais completos e competitivos do continente. O Palmeiras não é apenas vencedor, o Palmeiras é contínuo, é a soma perfeita entre história, modernidade e grandeza. Atlético! Se a grandeza de um clube também se mede pela paixão da sua gente, então o Atlético Mineiro é um dos maiores do Brasil sem qualquer debate. Porque o Galo não tem apenas torcedores. O Galo tem uma nação que aprendeu a transformar sofrimento em identidade e explosão em glória. O Atlético Mineiro é um dos clubes mais antigos em atividade do futebol nacional. Fundado em 1908, quando o esporte ainda engatinhava no país. E entre os clubes da massa, o Galo foi um dos primeiros. Foi pioneiro em Minas Gerais, influenciando diretamente a expansão do futebol no estado e contribuindo para o surgimento da rivalidade, da cultura e das tradições que moldaram o cenário mineiro. Na prática, isso significa uma coisa muito clara. O Atlético está presente em praticamente todas as fases da construção do futebol brasileiro. Ele viveu tudo, ele testemunhou tudo e deixou marca em tudo. Mas se existe um argumento que torna impossível ignorar a grandeza do Galo, é a Libertadores de 2013. Poucos clubes no mundo têm uma campanha tão dramática, tão envolvente e tão cinematográfica quanto aquela. Era o eu acredito, era o desespero que virava festa, era o impossível acontecendo minuto após minuto. Ronaldinho liderando um time mágico, Vitor se tornando santo aos olhos do torcedor. Viradas improváveis, noites inesquecíveis, jogos que ficaram na memória do continente inteiro. E no fim, o Galo levantou a América de forma épica. Por décadas, o Mineirão foi o lar de algumas das maiores demonstrações de força do Atlético. Jogos históricos, multidões, recordes. Ali, o Galo construiu grande parte da sua identidade, enfrentando gigantes do Brasil e do mundo de igual para igual. E o torcedor atleticano ainda tem mais um grande argumento. O Atlético viveu uma das temporadas mais dominantes da história do futebol brasileiro em 2021. Conquistou o Brasileiro e a Copa do Brasil de forma implacável, formando um dos elencos mais fortes já visto no país na última década. Além disso, o clube entrou em uma nova fase estrutural com a Arena MRV, um estádio moderno, próprio, que representa o sonho de gerações. Poucos clubes no Brasil podem afirmar que estão construindo ao mesmo tempo história, estrutura, finanças e identidade. E não existe maneira de falar do Atlético sem falar da massa, uma das torcidas mais apaixonadas e presentes do Brasil. Barulhenta, fiel, emocional, aquela que empurra, que vibra, que chora, que lota estádios mesmo em momentos difíceis e que faz o Galo soar maior do que qualquer obstáculo. Por tudo isso, quem torce pro Atlético Mineiro tem argumentos consistentes para dizer que o seu time é o maior do Brasil. Um dos pioneiros do futebol nacional, protagonista em várias eras, dono de uma das campanhas mais épicas da história da Libertadores, símbolo de paixão e resistência e hoje vivendo uma das fases mais fortes da sua história. O Atlético não é só grande, o Atlético é eterno. São Paulo! Agora vamos para um dos clubes que possuem o argumento mais sólido, mais pesado e mais difícil de contestar quando o assunto é grandeza: o São Paulo Futebol Clube. Se existe um time no Brasil que consegue sustentar a tese de maior do país, sem precisar exagerar ou inventar narrativas, esse time é o São Paulo. E o motivo é simples. A história são paulina é construída sobre feitos objetivos, internacionais e incontestáveis que colocam o clube em um patamar que poucos conseguem sequer mirar. Para o torcedor de São Paulo não existe conversa. Se a grandeza se mede por títulos de peso, então o São Paulo tem um dos maiores trunfos do futebol brasileiro e talvez o maior.
O clube é tricampeão da Libertadores em 1992, 1993 e 2005, e mais do que isso, é tricampeão mundial pela FIFA. E aqui está o ponto que o São Paulino mais ama enfatizar. Não são Copas Rio discutíveis, não são títulos internacionais debatidos, são 3 títulos oficiais da FIFA, todo em cima de gigantes europeus. Venceu o Barcelona de Cruyff, o Dream Team, venceu o Milan, que era potência absoluta nos anos 90, venceu o Liverpool, campeão europeu de 2005, e essas 3 conquistas colocam o São Paulo em um território que nenhum outro clube brasileiro ocupa com a mesma legitimidade. O São Paulo é, de fato, o time brasileiro mais vitorioso em competições mundiais reconhecidas pela FIFA. Para muitos torcedores, esse argumento por si só já encerra o debate. Quando se fala de história, poucos times no Brasil têm uma fase tão dominante quanto o São Paulo dos anos 90. O time de Tele Santana não era apenas vencedor, ele era revolucionário, elegante, técnico, disciplinado e extremamente competitivo. Foi um período tão absurdo que o São Paulo disputou 4 finais de Libertadores em 6 anos, conquistou 2 mundiais seguidos, revelou uma geração lendária de jogadores, mudou a forma como o futebol brasileiro passou a encarar a preparação física e tática, e esse período não é só uma boa fase, é um dos maiores ápices que qualquer clube brasileiro já viveu. E é justamente por isso que o torcedor tricolor usa a frase: time que tem história não vive de modinha, vive de eras. Antes do Palmeiras assumir a liderança, o São Paulo era o maior campeão brasileiro na soma dos títulos oficiais unificados pela CBF. E aqui vem um argumento muito utilizado pelos torcedores tricolores. O São Paulo não conquistou seus brasileiros em períodos nebulosos, sem regulamento claro ou com decisões administrativas. Todos foram vencidos em campo, com regulamentos bem definidos e sem contestação de ninguém. São 6 títulos brasileiros. E aqueles 3 últimos foi simplesmente a maior hegemonia já vista nos pontos corridos. Tricampeão seguido, algo que nenhum outro clube chegou sequer perto de repetir. Esse período sozinho já valeria um capítulo inteiro do vídeo. Outro argumento muito forte usado pelo torcedor são paulino é o peso institucional do clube. O Morumbi não é só um estádio, é um símbolo de grandeza e independência. Foi construído sem dinheiro público, sem favores do Estado, sem ajuda da prefeitura. É o maior estádio particular do Brasil. E durante décadas foi o palco preferido da seleção brasileira. O São Paulo sempre foi reconhecido por ter as melhores estruturas, os melhores centros de treinamento, uma gestão historicamente organizada, pelo menos até os anos 2000, um status institucional gigantesco dentro do futebol brasileiro, e o torcedor usa muito isso para se reforçar. Não somos grandes só em campo, somos grandes em tudo. Se existe algo que marca a história do São Paulo é a capacidade do clube de crescer nos jogos grandes. Essa imagem foi construída ao longo de décadas e virou uma marca registrada. Final de Libertadores, o São Paulo cresce. Mundiais, o São Paulo vira favorito natural. Jogos decisivos, o clube assume sua personalidade fria e competitiva. Essa mentalidade vencedora é um dos pilares mais utilizados pelo torcedor para argumentar a grandeza. O São Paulo não é visto como o time da paixão ou o time da massa. Ele é visto como o time da glória, da competitividade e dos troféus gigantes. Isso cria uma sensação quase mitológica. Quando o São Paulo chega, ele ganha. Poucos times no Brasil têm essa aura, e esse é um ponto que pesa demais em qualquer discussão sobre o maior do país. Por tudo isso, o torcedor de São Paulo não precisa improvisar argumento para sustentar que seu clube é o maior do Brasil. Basta abrir o álbum de conquistas internacionais, lembrar das épocas de domínio absoluto e apontar para o Morumbi como símbolo de uma instituição gigantesca. O São Paulo é, para muitos, o maior vencedor internacional do país, um dos clubes mais vitoriosos da história moderna do futebol brasileiro e dono de uma identidade vencedora que poucos times conseguiram construir. E se o futebol é feito de glórias, conquistas e feitos que atravessam gerações, então o tricolor paulista sempre terá um lugar privilegiado nessa discussão. Se existe um clube no Brasil capaz de sustentar a tese de maior do país através da sua origem, da tradição, da estética, da formação de ídolos e da profundidade histórica, esse clube é o Fluminense Futebol Clube. Porque quando você fala do Flu, você não está falando apenas de conquistas. Você está falando da coluna vertebral do futebol brasileiro. Da instituição que ajudou a moldar o esporte muito antes do Brasil sonhar em ser o país do futebol. O torcedor tricolor tem um argumento que nenhum outro no Brasil consegue replicar.
Sem o Fluminense, o futebol brasileiro não seria o que é hoje. E isso não é exagero. O Fluminense foi fundamental na organização, na expansão e na profissionalização do futebol no Brasil. O clube teve papel crucial na fundação das primeiras ligas, foi protagonista na introdução do esporte no Rio de Janeiro, serviu como referência estrutural, estética e esportiva, então o Fluminense é literalmente um dos pais do futebol brasileiro. E isso pesa muito em qualquer discussão sobre grandeza. Aqui está um ponto em que poucos torcedores rivais gostam de lembrar, mas todo tricolor faz questão de destacar. O Fluminense cedeu jogadores, estrutura e organização para que a seleção se tornasse o que viria a ser nas décadas seguintes. Em outras palavras, o Fluminense não é só relevante, ele está impresso no DNA do futebol nacional. O torcedor tricolor também tem outro argumento fortíssimo. O Fluminense forma talento como poucos clubes no país. A geração de Xerém é reconhecida mundialmente, mas muito antes dela o clube já revelava craques que moldaram eras inteiras do futebol brasileiro. Castilho, um dos maiores goleiros da história, Tele Santana, referência como atleta e como técnico, Marcelo, multicampeão e ídolo absoluto do Real Madrid, Gerson, André, Pedro, Evanilson, Luiz Henrique e tantos outros craques que se revelaram ser grandes joias internacionais. E além de tudo isso, o Fluminense tem outro trunfo incrível. Xerém virou modelo internacional de formação, atendendo delegações, treinadores e clubes estrangeiros que visitam o CT em busca de referências. Muitos clubes revelam um jogador ou outro, mas o Fluminense revela gerações inteiras. Por isso, o tricolor usa um argumento que nenhum rival consegue contestar. Se o futebol brasileiro fosse uma escola, o Fluminense seria o professor. Apesar de ser mais reconhecido por sua influência histórica e por seu peso institucional, o torcedor do Fluminense também tem base sólida em conquistas nacionais. O Fluminense é campeão 4 vezes do Campeonato Brasileiro, várias vezes do Carioca, um dos estaduais mais históricos e competitivos do Brasil, campeão invicto em 1917, campeão da Taça Rio Branco e tem uma tradição centenária em ligas e torneios regionais primordiais. E todos esses títulos contribuem para a tese tricolor de grandeza. O Fluminense venceu em todas as eras, dos primórdios ao futebol moderno, sempre presente, sempre competitivo. E agora chegamos ao argumento mais recente e talvez o mais emocionante. O torcedor do Fluminense pode olhar nos olhos de qualquer rival e dizer: meu time é campeão da Libertadores. E não é qualquer título, é uma conquista épica, histórica, construída com futebol ofensivo, consistência, personalidade, identidade, dramaticidade e, claro, a força de uma das torcidas mais apaixonadas do país. O título de 2023 não foi só uma vitória, foi um renascimento, uma retomada do lugar natural do Fluminense entre os gigantes do continente. A América viu o Fluminense jogar e entendeu que aquele estilo, aquela coragem, aquele espírito só existe ali. O torcedor tricolor tem um outro argumento que nenhum rival pode eliminar. O Fluminense é dono de uma das relações mais fortes com o estádio mais simbólico do planeta, o Maracanã. A história do Maraca passa pelo Flu. Os jogos icônicos, os títulos, as torcidas, as viradas, as despedidas. Tudo ali tem cor de Fluminense. E é isso que importa, porque o Maracanã não é só um estádio, é um monumento do futebol mundial. Se a grandeza fosse apenas número, o debate seria pequeno e raso, mas grandeza se mede por influência, história, identidade, legado e personalidade. E nisso, o Fluminense está no topo. O torcedor tricolor tem argumentos que atravessam mais de 120 anos de história. Foi o time fundador do futebol brasileiro, criador da identidade estética da seleção, formador de gerações inteiras de craques, campeão nacional em múltiplas eras, campeão da América com um dos estilos mais marcantes dos últimos tempos, protagonista permanente do Maracanã, e é por isso que, quando o assunto é maior do Brasil, o torcedor do Fluminense pode falar com muita tranquilidade. O Fluminense tem história para isso, e não é pouca. A minha ideia inicial era fazer um vídeo sobre os 10 primeiros do ranking da FIFA, depois mais 10 e assim sucessivamente. Mas o vídeo tá ficando muito longo, então eu vou deixar os primeiros 6 e nos próximos episódios virão o restante. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque dá muito trabalho pesquisar tudo isso, editar e eu faço tudo isso sozinho. Então, se puder nos ajudar dessa forma, eu agradeço muito. Fiquem bem e até o próximo vídeo.